Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje recebe o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bernardo Recupero, velho amigo do Trilhas da Democracia, que para um diálogo sobre um artigo que foi publicado no domingo passado no site A Terra Redonda com o título O Sequestro de Nicolás Maduro à Luz da História. Eu vou colocar eis o link do artigo, mas quem quiser lê-lo na íntegra, né, pode fazê-lo acessando esse link que acabou de sair. Como só entrar no site A Terra Redonda, colocar Bernardo Recupero, que você vai ser direcionado para o artigo. Bernardo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia mais uma vez. É um prazer sempre muito grande recebê-lo. Obrigado, Marco. O prazer é todo meu. É ótimo poder conversar com você mais uma vez. Bernardo, esse teu artigo tem uma hipótese central, que é de que, o termo que eu vou usar agora é meu, a invasão sem ocupação, né, das forças especiais dos Estados Unidos na Venezuela, com o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, né, que é deputada, a gente não pode esquecer disso, né, revelaria a transição da hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, de um momento em que havia uma combinação entre consentimento e coerção, que era o que era a tônica da política do Big Stick, né? Que é o soft power, né, nas negociações e o grande porrete, né? Então havia uma combinação de consentimento e coerção para um emprego de força bruta de maneira aberta, ou seja, aquele elemento do consentimento vai sendo colocado para escanteio, né, e passa a prevalecer a lógica da força bruta aberta. E essa opção, ela, na verdade, expressaria o declínio dos Estados Unidos como potência, né? Ele pediria que compartilhasse com a nossa audiência os fundamentos históricos dessa hipótese central, que estão presentes lá no artigo, por isso que faço questão de remeter a nossa audiência ao artigo, e aproveitar aqui o Bernardo para falar do artigo e ir além também do artigo. Por favor, Bernardo, desenvolva da maneira como você quiser. Tá ótimo, Marco. Não, acho que você sintetizou bem o argumento. Na verdade, né, desde que o Trump assumiu, me chamou a atenção como a retórica dele, em alguma medida prática, né, retoma muito, né, daquilo que foi a política norte-americana na passagem do século XIX para o XX. E é justamente o momento que os Estados Unidos viram uma grande potência. É interessante que na própria posse dele, né, o Trump fez menção ao presidente McKinley, que é o presidente na época que os Estados Unidos se envolve na guerra hispano-americana, né, que é o único momento que eles conquistam territórios, né, como Porto Rico, que vira uma colônia, Filipinas, Guam, e Cuba vira uma espécie de protetorado com a emenda Platt. Agora, o que me chama a atenção, especialmente, né, pensando, né, o sequestro do Maduro e da sua esposa, é que, mais do que a força, né, que de alguma maneira se revelava, né, nesse primeiro momento, agora a gente percebe a fraqueza dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está no momento de decadência. E voltando um pouco à comparação, à analogia histórica, né, no fundo eu diria até que a gente poderia até pensar quase no sentido de uma história, da história ocorrendo duas vezes, mas agora não como tragédia, mas sim como farsa, né? O que é interessante é que no primeiro momento, né, que os Estados Unidos aparece como potência na passagem do século XIX para o XX, junto com a coerção, né, o Big Stick, que falava o Teddy Roosevelt, né, ele também falava que era preciso speak softly, né?
E uma das expressões disso é o pan-americanismo, né? Todas as conferências pan-americanas, né, que foram realizadas, né, desde 1888, 89 até meados do século XX, e da qual surge a própria OEA, Organização dos Estados Americanos. Agora, na verdade, o Trump, os Estados Unidos, de alguma maneira, abre mão, né, do lado do consentimento, né, direto, para justamente impor, né, a coerção no sentido mais forte. Então, nas próprias interpretações da motivação desse sequestro, né, que foi justificado inicialmente pela acusação, também relativamente recente, de narcoterrorismo, ou mesmo, né, o interesse, né, no petróleo da Venezuela, que é reputada ser a maior reserva de petróleo do mundo, eu diria que, na verdade, isso é especialmente uma demonstração de força dos Estados Unidos, paradoxalmente, no momento que os Estados Unidos se enfraquecem. Então, eles precisam se mostrar fortes, no sentido até da potência militar, mas eles são cada vez menos capazes, né, de dirigir, né, pelo consentimento, se você quiser. E Bernardo, qual foi o... Você trata disso também, né? Eu me lembro, semana passada, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, numa entrevista à BBC, afirmou que as guerras dos Estados Unidos se encontram vinculadas ao petróleo, à disputa por territórios onde há produção de petróleo, já que a matriz energética dos Estados Unidos, 70% giram em torno de petróleo e carvão. Você trata disso também no teu artigo, né? Porque há análises que procuram relacionar, né, como o próprio Petro afirmou nessa entrevista, né, essa sanha de guerras dos Estados Unidos, não apenas agora nessa agressão à Venezuela, mas nas guerras anteriores do século XXI, vão ficar restritos ao século XXI, existe essa necessidade de... eu ia usar a expressão fiscalizar, na verdade, colonizar determinados, manter sobre seu cabresto, né, os países onde existe produção do petróleo. Qual é o papel dentro da invasão da hora, da agressão da hora? Qual o papel do petróleo na justificativa para essa agressão? A gente não pode esquecer que na própria entrevista coletiva que seguiu, né, a operação, né, o sequestro do Maduro e sua esposa, o Trump disse, né, que a motivação, né, da operação era o petróleo. Os Estados Unidos teriam acesso a muita riqueza, né? Não sei se foram essas as palavras textuais dele. O que é até bastante curioso, se a gente for pensar a história, né, das intervenções dos Estados Unidos, né, na América Latina, que, em geral, são justificadas de outras maneiras. Por exemplo, a defesa da democracia, né? Esse foi sempre o grande pretexto, a grande desculpa. Agora, por outro lado, não é tão seguro, né, que as petroleiras americanas, começar pela Exxon, né, que acho que continua, né, na Venezuela, continuou mesmo na época, né, do Chávez, né, e depois, né, estarão dispostas a investir na Venezuela. Há tanto uma questão que acho que o óleo da Venezuela, o petróleo, é mais pesado, como justamente a questão da instabilidade. Então, eu volto ao argumento. Me parece que você poderia chamar de uma motivação econômica, mas, ao meu ver, no fundo, a principal razão, né, para a agressão norte-americana foi simplesmente essa demonstração de força. E essa demonstração de força, não por acaso, né, naquilo que tradicionalmente, ou pelo menos
desde o final do século XIX, né, voltando àquilo que eu estava falando antes, visto como quintal dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fez questão, né, de afirmar, né, o seu poderio aí, até em relação, por exemplo, à China, que ganha muito peso, né, ganha peso, inclusive também na exploração de petróleo da Venezuela, mas não só na Venezuela, né? A China já é, hoje em dia, o segundo maior parceiro comercial da América Latina e o maior parceiro comercial de países como Brasil, Chile, Venezuela e Peru, né? Então, de alguma maneira, os Estados Unidos estão querendo afirmar que esse espaço é deles, né? É verdade que existe também, a gente pode até, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso depois, no documento que foi divulgado, né, pela Casa Branca em novembro, né, a Estratégia Nacional de Segurança, eles claramente dizem a necessidade de controlar, né, as reservas de energia, que eles pensam no sentido, né, de petróleo, né, carvão e energia nuclear. A gente pode até dizer que é uma coisa passadista, né? E até ter o exemplo da China, né, que, na verdade, agora está procurando, né, levar à frente pesquisas não nessas fontes de energia de alguma maneira, né, carbônicas que vão ser gastas. Mas há essa ideia do petróleo, mas eu reforço, né, que, na minha visão, o mais importante é a demonstração de força dos Estados Unidos. Bernardo, a gente faz parte de uma geração, na verdade, essa geração é bem elástica, né? Que aprendeu boa parte da história da modernidade a partir da leitura daquilo que se transformaria numa quadrilogia do Hobsbawm, né? A Era das Revoluções, a Era do Capital, a Era dos Impérios e depois a Era dos Extremos. Você se utiliza da Era dos Impérios, do Hobsbawm, nesse artigo, e eu gostaria de te perguntar o que existe de permanência daquilo que foi analisado na Era dos Impérios, que foi o terceiro livro, quando a ideia era uma trilogia, né? O que permanece de continuidade daquilo que o Hobsbawm tratou na Era dos Impérios e o que existe de descontinuidade nesse processo de ofensiva neocolonial em várias partes do mundo, não apenas pelos Estados Unidos, né, mas também por meio de outras agressões levadas a cabo pela Rússia, pela China, pela forma. Eu não estou falando de agressão puramente militar, né, mas de ofensiva econômica mercantil. Não, eu gostei muito da sua pergunta, né, que, como você disse, né, eu me formei, imagino que você, em boa medida, lendo Hobsbawm, né? E é muito interessante, né, pensar talvez para além, né, justamente da trilogia dele, né, sobre o século XIX, né? É interessante que o Hobsbawm era originalmente um especialista do século XIX, um historiador especialista do século XIX, mas o livro que ele acaba escrevendo depois, né, sobre o que ele chama, de maneira muito interessante, do breve século XX, que justamente se chama Era dos Extremos, né? E aí o breve século XX, né, tal como o Hobsbawm data ele, né, começa com a Primeira Guerra Mundial, que é o fim, né, do longo século XIX, iniciado, né, pela Revolução Francesa, né, como marco de ruptura com o antigo regime, e que termina justamente com o fim da União Soviética, né, na visão do Hobsbawm, em 1991. E aí é interessante, talvez a gente possa, para eu tentar responder a sua pergunta, remeter a esse livro do Hobsbawm, porque justamente, né, o que seguiu, né, o fim da União Soviética foi justamente o momento do triunfo, né, do que a gente pode chamar de
neoliberalismo, que foi conhecido, né, a partir daí como neoliberalismo. E é interessante que, justamente nesse contexto, já em 1989, alguém como Fukuyama, né, o filósofo Fukuyama, escrevia já em 89 aquele livro O Fim da História. E isso durou até algum tempo, né, esse domínio, né, neoliberal. Eu diria que isso passa a se romper com a crise financeira de 2008 e 2019, que talvez se expressa depois em 2016, inclusive com a eleição do Trump e também o Brexit. No caso do Brasil, é interessante que a gente teve o golpe parlamentar, né, também em 2016. E esse mundo, né, que emerge depois do fim do domínio do neoliberalismo, aparentemente, é um mundo muito parecido com aquele anterior ao curto século XX. Que o curto século XX, qual é o grande marco dele? A União Soviética. É a existência da União Soviética, aqueles que apoiam ou não apoiam a União Soviética. E a União Soviética, o pior que possa ter sido a experiência da União Soviética, representava uma alternativa de organização social. Isso se perdeu desde então. Então, paradoxalmente, mais uma vez, ou talvez ironicamente, a gente pode dizer, esse mundo que a gente conhece agora lembra talvez o mundo da Era dos Impérios. Parece, né, ser uma disputa simplesmente por poder, né? Agora, por outro lado, o que eu também diria é que muita água rolou, né? Resumindo, nesse tempo, né? E justamente aquilo que aparentemente é semelhante já ocorre num contexto diferente. A gente pode pensar no próprios Estados Unidos, né? E aí justamente volta meu argumento anterior, né, que eu acho importante pensar que nesse período, né, justamente na Era dos Impérios, os Estados Unidos está virando uma potência. Hoje em dia, os Estados Unidos, a gente pode dizer que ainda é uma potência, mas é uma potência em declínio, visivelmente em declínio, e eu diria que Trump na verdade, né, expressão disso e alguém que, de alguma maneira, né, acaba até acelerando, né, esse próprio declínio dos Estados Unidos, né, que tem agora justamente até o lado de domínio territorial, como poucas vezes ocorreu antes. Eu falei da Guerra Hispano-Americana, mesmo essa história ridícula, né, para dizer o mínimo, na Groenlândia, né, é mais um sinal disso. Então, aparentemente, o mundo que a gente vive hoje é muito parecido com esse da era dos impérios. Só que num contexto, né, que eu acho que já é muito diverso. A gente poderia pensar, sei lá, tanto desenvolvimento, né, tecnológico, que seja, como também daquilo que aconteceu. Então, eu prefiro achar que, bem ou mal, o pior que a gente esteja vivendo hoje, e é um momento que não é motivo de grande ânimo, pelo menos em relação àquilo que prevaleceu desde o fim do socialismo real, que era justamente a ideia de que não havia alternativa, né? Dizia Margaret Thatcher, latina, né? There is no alternative. Agora passa a aparecer alguma alternativa. E essa extrema-direita que o Trump expressa, né, em boa medida, faz isso, né? A esquerda até agora tem sido incapaz, né, de realmente criar uma opção. Mas eu espero, né, que com um sinal, né, como temos agora mais claro, de que a história, né, ainda está presente, que é possível, né, agir politicamente, finalmente, então, também se possa ter uma esquerda que dê uma direção diferente, né, ao que a gente está vivendo até agora. Bom, a gente está de férias, Bernardo, mas as obras não param. Então, eu peço desculpas à nossa audiência que está vendo uma reforma em algum apartamento aqui do meu prédio pelo incômodo do barulho. Bernardo, eu queria falar agora, quer dizer, o livro do Hobsbawm era dos extremos, trabalha com essa ideia, como você acaba de dizer, do breve século XX, né?
Só que existe um outro livro, que é o livro do economista italiano Giovanni Arrighi, que é O Longo Século XX. E ele trabalha exatamente com essa história do desenvolvimento, né, da ofensiva e declínio das grandes potências no decorrer da história. Né? E, em algum momento ele pega exatamente aquilo que seria a oportunidade de um primeiro movimento de declínio dos Estados Unidos e uma superação pelo Japão que acabou não acontecendo. Lógico, não dá para se trabalhar com a ideia do... Nós somos ótimos analistas do passado, né? Nem tanto assim, né? Mas, em relação ao futuro, somos péssimos. Né? Mas a pergunta tem o sentido de calibrar o significado dessa potência em declínio dos Estados Unidos. Né? O termo vai ser usado aqui como uma provocação, né? Mas são favas contadas que esse declínio dos Estados Unidos realmente vai chegar a seu termo, ou os Estados Unidos podem utilizar de mecanismos para reverter uma situação como aquela da ultrapassagem do Japão que foi abortada. Eu estou fazendo referência aqui à ultrapassagem dos Estados Unidos pela China como grande potência mundial. Eu acho que a história está sempre em aberto, né? E talvez isso que é o mais interessante dela, né? Se a gente já soubesse de antemão, né, o resultado final, né, no fundo a gente não teria por que estar aqui discutindo, né? O que a gente está fazendo são diferentes interpretações. Você traz aí, né, uma interpretação também muito sugestiva, que é justamente a interpretação do Arrighi, né? Que é interessante que o Arrighi aí traz elementos tanto brodelianos como também do Marx, né? Pensando mais em termos de longa duração. Né? Então, no sentido mais forte, me parece que há algum tempo, né, o declínio dos Estados Unidos está ocorrendo, e o que eu diria, tudo bem, não foi o Japão, mas pensando exatamente o momento que a gente está vivendo agora, talvez não tanto a longa duração, mas a curta duração, o acontecimento Trump, se você quiser, a gente pode se referir assim ao governo do Trump, ele não ajuda os Estados Unidos a retomarem a sua liderança, a sua posição dirigente. A gente pode pensar, desde o ano passado, né, justamente agora, né, acaba de fazer um ano, né, o governo Trump, né, mas o famoso que é Liberation Day, né, em abril, né, com as tarifas, a política de tarifas do Trump. Qual é o resultado disso? O resultado disso, pensando especialmente a China, que eu acho que eu também não desconheço, que a China enfrenta muitos problemas e problemas próprios criados pela própria China, em termos do próprio crescimento da economia chinesa agora. Mas, no final do contas, as políticas tarifárias do Trump fizeram com que a China tivesse, ano passado, 2025, um superávit comercial recorde, né, de mais de $1 trilhão. Né? E eu diria que agora, voltando, né, ao nossa questão, o sequestro do Maduro, pensando os efeitos na América Latina, isso não vai reforçar os Estados Unidos. Ao contrário, né, de alguma maneira se faz... E outros sinais que vêm a partir daí, a própria Groenlândia, né, é lógico, isso é muito difícil de falar, e mais do que isso, né, há uma reação imediata agora da Europa, que diz que não vai aceitar as ameaças do Trump. Eu acho que a Europa, né, talvez seja a grande decepção, né, do que a gente está vivendo algum tempo atrás. Eu me lembro, né, que quando, né, foi estabelecida a União Europeia, alguém como Habermas poderia, por exemplo, falar, né, do patriotismo constitucional que surgia daí, e justamente a partir daí
teve grandes esperanças, né, na União Europeia. E com o Trump, né, até o momento, os europeus foram bastante pusilânimes, né? Eles não conseguiram, né, em nenhum momento parar os Estados Unidos. Mas todas essas atitudes do Trump, ao invés de reforçar o poder americano, eu diria que enfraquecem. E um sinal disso, talvez o sinal mais importante, voltando até a questão da hegemonia, que é interessante, que a origem da hegemonia justamente está em relações internacionais no sentido mais amplo, é que os Estados Unidos recorrem cada vez mais à força e têm cada vez menos capacidade de direção, ou até aquilo que é chamado de soft power também, né? Então, eu acho que não está dado, né? A gente não pode dizer o que vai acontecer daqui para frente. Mas os Estados Unidos estão num momento ruim, um momento difícil, e o Trump só piora isso para os Estados Unidos. Bernardo, eu não gosto de fazer essas analogias, né? Mas haveria algo de psicanalítico aí na atitude estadunidense de, na verdade, a agressividade seria um sintoma de uma fraqueza interna? É isso? Quer dizer, a necessidade de recorrer às armas, né, a agressão, ela demonstra isso, o que nós tratamos aqui, você trata no seu artigo, como um declínio, né, como uma crise da capacidade dos Estados Unidos de se afirmar como potência. É válida essa analogia? Eu acho que a eleição do Trump é um sinal justamente da insegurança dos Estados Unidos, né? Então, sendo mais concreto, né? De uma gama muito grande do eleitorado, né, norte-americano, inclusive, né, e talvez isso é especialmente significativo, né, de origem popular, né, trabalhadores, e mesmo, né, a gente sabe, né, nessas últimas eleições, como Trump ganhou força, né, mesmo entre latinos, não sei como vai estar agora, imagino que isso deve ter efeitos, tá, nesse apoio, e mesmo negros, né? Então, esse sinal, né, de decadência norte-americana, que também tem efeitos materiais, eu digo no bem-estar, né, da população norte-americana, de alguma maneira se procura, né, o que é quase uma solução fácil, revanchista, como o Trump propõe, né? Mesmo na história das tarifas, né, na ideia de que aí trariam de volta os empregos, né, fabris dos Estados Unidos, né? Isso até agora não aconteceu, ao contrário, o Trump não tem nenhuma política industrial, né? O governo Biden, bem ou mal, né, procurou realizar uma política industrial. Eu, como você, não gosto das explicações psicológicas para tratar da política, da história. No caso do Trump, pessoalmente, a impressão que dá é que tem muita motivação também, né, de rancor, ressentimentos, né? Então, em boa medida, né, talvez a gente possa pensar isso, né, para ele e mesmo, né, a gente também sabe, eu acho que são casos diferentes, né? O que foi, sei lá, o fascismo, né, dos anos 20 e 30, né? Mas como o ressentimento, né, teve um papel importante naquele momento, e eu diria que agora, né, nessa ascensão, que não é só nos Estados Unidos, mundial da extrema-direita, o ressentimento também volta a ter seu papel. Então, apesar, né, do cuidado, né, que acho que vale a pena ter com explicações psicologizantes, né, eu acho que existe alguma coisa, mas com uma base que a gente pode até dizer material, né, nessa atitude que aparece, né, nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos nesse momento. Bernardo, eu queria fazer a leitura de um parágrafo. Você já citou aqui a estratégia de segurança nacional, agora há pouco,
Eu gostaria de ler um trecho, um parágrafo do teu artigo, em que você cita nominalmente, né, essa estratégia de segurança nacional que foi divulgada em novembro de 2025, agora há pouco. Não é? Abro aspas. Na verdade, o sequestro de Nicolás Maduro é melhor entendido à luz da estratégia de segurança nacional divulgada pela Casa Branca em novembro de 2025. Significativamente, o documento diz querer, abro aspas, dentro das aspas, afirmar e realizar um corolário Trump à doutrina Monroe, que o presidente norte-americano tem chamado de doutrina Donroe. A estratégia insiste na necessidade de ter prioridades, o que não teria ocorrido com a política dos Estados Unidos depois da Guerra Fria, envolvida com o que chama de globalismo. O país devendo, ao contrário, se focar no hemisfério ocidental, fecha aspas. E aqui vai uma provocação, vou levantar a bola para você chutar para o gol. Nesses últimos dias, né, houve a divulgação da proposta de criação de um Conselho de Paz em Gaza, né, que, pelo que eu acabo de ler, né, das notícias vindas de Washington, já teria cerca de 25 países dispostos a desembolsar $1 bilhão, né, que é a cifra que deve ser paga pelos países que quiserem compor esse conselho, que vai ter sempre a presidência estadunidense com poder de veto, né? Ou seja, é uma tentativa de afunilamento ainda maior do Conselho de Segurança da ONU, né? Que os 5 membros têm poder de veto. Mas essa proposta de criação, para além do fato de querer minar completamente a ONU, né? de fazer com que a ONU e a ideia de direito internacional desapareça por completo, ela também não demonstraria que a ambição dos Estados Unidos é mais ampla do que se limitar ao hemisfério ocidental, continuando a ter um caráter global? E só acrescento uma coisa: as falas de Trump em Davos são realmente assustadoras, se é possível ainda se assustar com o que sai da boca do Trump, né? Mas ele repete um discurso que ele aplicou também ao Brasil, à América Latina de maneira geral, dizendo aos governantes europeus, né, em Davos: olha, eu tenho grande apreço pela Europa, mas vocês estão seguindo o caminho errado. E essa história de seguir o caminho errado sempre precede algum tipo de intervenção militar, que foi o que aconteceu em relação à Venezuela. Os Estados Unidos realmente vão seguir, né, essa ideia de se manter com uma hegemonia limitada ao hemisfério ocidental, ou, na verdade, permanece essa perspectiva de ser o império global? Por favor, Bernardo. Tá, vamos então por partes, né? Na verdade, né, quem diz, né, quem fala na prioridade, né, norte-americana ao que eles chamam de hemisfério ocidental, não sou eu, é a própria Estratégia Nacional de Segurança, né, que foi, então, divulgada em novembro. Eu recomendo até que se leia, né, esse trabalho, tem umas 30 e poucas páginas, e eu acho que é bastante revelador, né, que o início todo na discussão, pelo menos das áreas geográficas do mundo, justamente vai discutir o hemisfério ocidental, e é o espaço que se dá mais atenção. Justamente porque eles vão argumentar, né, um pouco na crítica, que também a extrema-direita em geral faz o que eles chamam de globalismo, é que no pós-Guerra Fria se procurou lidar com tudo, com efeitos ruins. Então, você precisaria ter prioridades. Nesse sentido, né, é bastante significativo também que eu acho que sobre a África tem menos de uma página no documento todo, né? Eu não acho
que isso, né, é contraditório justamente com essa proposta que acaba de aparecer, que o Trump também fez, né, desse conselho, né, para a reconstrução de Gaza. E aí vale a pena ressaltar que talvez um ponto especialmente significativo desse conselho, que não estão, né, representados os maiores interessados, né, que são os palestinos, né? Então tem uma ironia enorme aí. Mas eu acho que a sua interpretação do conselho, desse conselho que ele está propondo para Gaza, é absolutamente correta, né? No fundo, a motivação do Trump, dos Estados Unidos, é esvaziar a própria ONU, né? Agora cabe, né? Existem países que dizem, né, que vão aceitar. Acho que o Milei, né, ficou muito animado, né, em participar, né, porque, na verdade, né, o Conselho parece querer ter uma jurisdição que vai muito além de Gaza, né, nesse projeto de reconstrução que a gente sabe tão questionável que está sendo sugerido. Agora, cabe aos países aceitarem ou não, né, a proposta dos Estados Unidos. Então, esse sinal, né, de que os Estados Unidos está questionando a ONU não quer dizer necessariamente que eles vão ter um bom resultado. Além do mais, né, com essa motivação mercantilista, né, no sentido direto, né, também a exigência é que se dê $1 bilhão, né, de dólares para poder fazer parte do Conselho. Eu diria o contrário, mais uma vez, isso reforça o argumento, né, da decadência norte-americana. Ou seja, né, nesse momento em que os Estados Unidos são incapazes, né, de dirigir, né, a ordem que eles mesmos criaram, que é a ordem do segundo pós-guerra, né, que talvez a grande criação, a principal criação é a ONU, né, no sentido multilateral, eles procuram, né, agir, né, de uma maneira unilateral, né, imaginando que outros países possam aceitar ou não. Eu acho que é bastante questionável, né, que isso vai ter sucesso. Que eles vão tentar levar isso à frente, ou pelo menos o governo Trump vai tentar, acho que isso é claro. E que o espaço, né, privilegiado para fazer isso é a América Latina, até no sentido de quintal, também é claro. Então, eu não acho que é contraditório, né? Eu acho que, na verdade, né, o que a gente está vendo agora são sinais muito claros, muito evidentes, né, do declínio norte-americano. E em que eu insisto, né, que, na verdade, o Trump, né, tem, no fundo, o papel de acelerar. Talvez, né, a política pode ser mudada, né, não tem nada garantido, né, que eles vão continuar nesse curso. Mas, enquanto eles estiverem nesse curso, eu tenho certeza que os chineses estão muito satisfeitos, né? Os chineses, ao contrário, né? Você imagina, a China que é relativamente recente, né, que ela faz parte da Organização Mundial do Comércio, isso vem o quê? Ano 2000, por aí, né? A China agora aparece como grandes defensores do multilateralismo, da ordem, de alguma maneira, que de alguma maneira busca, né, uma certa legitimidade, né, na ação internacional. Não se... A declaração, Bernardo, desculpe interromper, a declaração oficial chinesa, a proposta de criação desse Conselho de Paz em Gaza, é de que existe já um órgão apropriado para isso, né? E que não se poderia criar um órgão paralelo para se competir com um que já existe e é legitimado pelo conjunto das nações, né? Exatamente. Então, para a China, isso é ótimo. A China agora, né, tem uma credibilidade que talvez não tivesse há algum tempo, para justamente se apresentar como os grandes defensores, né, do multilateralismo, de uma ordem internacional regida pela legitimidade que a ONU continua a ter. E os Estados Unidos, né, a gente pode até interpretar
como, na verdade, né, os questionadores, né, dessa ordem. Você vê, é uma inversão. A gente poderia, né, pensar num outro historiador inglês, né, a gente falou do Hobsbawm, né, pode pensar no Christopher Hill, né, falando do século XVII na Inglaterra, é um mundo de ponta cabeça. Né? E justamente, eu acho que é um mundo de ponta cabeça que a gente está vivendo, que de alguma maneira torna ele interessante, mas não é fácil lidar com ele. Leonardo, a gente está chegando na parte final do programa, mas ainda tem um tempo, e eu gostaria de voltar à América Latina. Na verdade, a gente nunca saiu da América Latina, né? Para falar de 2 processos eleitorais de 3 que ocorrerão esse ano na América Latina. Né? Ocorrerão eleições no Peru, mas principalmente Brasil e Colômbia. Na semana passada, eu tive a oportunidade de gravar um trailer, já foi ao ar no domingo passado, com a senadora da Frente Ampla uruguaia, Constança Moreira, que fez seu doutorado, mestrado e doutorado no Brasil, no UPERJ, né, em ciência política. E ela dizia que considera a eleição brasileira muito mais, entre aspas, fácil do que a tarefa do Lula é relativamente mais fácil do que a tarefa de Petro na Colômbia. Né? Eu gostaria de te ouvir a respeito das dificuldades, se possível, né? Mas qual é a ideia que você tem sobre as dificuldades que o Petro enfrentará na Colômbia, mas principalmente sobre esse cenário. Acaba de sair, esse programa está sendo gravado na sexta-feira, na quarta-feira, para ir ao ar, está indo ao ar no domingo, e acaba de ser divulgada uma pesquisa, mais uma pesquisa eleitoral no Brasil, que traz algumas, pelo menos 2 novidades e o reforço de um movimento de estabilidade. Né? Esse movimento de estabilidade é de que Lula realmente está à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno, ali na faixa dos 49%, isso se mantém estável, alguma coisa que garante ele certamente no segundo turno. Esse é o primeiro fato, ou seja, a estabilidade de Lula, e as 2 novidades são a de que, se Lula não concorresse Fernando Haddad estaria também em primeiro lugar, né, nas disputas, com todos os outros candidatos. Mas a outra novidade, que não é tão boa assim, é de que a candidatura Flávio Bolsonaro teve um crescimento bastante considerável. Né? Vai ser uma eleição apertada. O PT, seja as 3 candidaturas Lula, as 2 candidaturas Dilma, sempre foram para o segundo turno. Os candidatos do PT nunca conseguiram ganhar eleição presidencial no primeiro turno, mesmo depois das grandes do grande percentual de apoio, né, que Lula teve. Né? Então, essa eleição vai para o segundo turno, provavelmente vai para o segundo turno, e provavelmente vai se repetir um cenário de bastante equilíbrio, uma tendência de que Lula saia vitorioso. Essa disputa acirrada que parece vai se consolidar, ela abre espaço para uma interferência que vai se demonstrar decisiva por parte do governo Trump, e que pode ser maior ainda no caso da disputa na Colômbia. Por favor, Bernardo, responda também da maneira como você bem quiser, enfatizando mais o Brasil, menos a Colômbia. Tá. Não, o que eu diria, né, em primeiro lugar, que as eleições no Brasil e na Colômbia, né, provavelmente não serão eleições fáceis. Eu começaria por esse dado. A gente está num momento, né, que todas as eleições, praticamente, estão decididas quase no olhômetro, né? Uma diferença muito pequena. A gente pode pensar
no resultado da última eleição, né, presidencial brasileira, que o Lula, felizmente, ganhou do Bolsonaro por uma diferença mínima. Na eleição norte-americana, que talvez a diferença na vitória do Trump foi maior do que se esperado, mas também foi muito pequena. Na Coreia do Sul, né, isso aconteceu antes. E a gente pode até, de alguma maneira, remeter a uma caracterização que me parece muito sugestiva para a gente pensar no momento atual, que é um autor que eu sei que o Marco gosta muito, que é do Gramsci. A gente está um pouco numa situação de equilíbrio catastrófico, né? Porque ele imagina que pode abrir caminho para o cesarismo, né? E alguém como Trump poderia ser interpretado nessa linha. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que todas as eleições, né, as eleições que a gente está vivendo agora, são eleições que não vão ser vencidas de uma maneira fácil. Então, mais até do que as experiências anteriores de vitória do PT, acho que vale a pena a gente pensar o momento histórico que a gente está vivendo agora nesse sentido. E para pensar o próprio Brasil, que a gente está com um relativo alívio nesse momento agora, esse início do ano, talvez a gente pudesse até remeter ao início do ano passado, era o contrário. Né? A gente estava muito angustiado, né? E as pesquisas todas indicavam o contrário. Né? E aí eu diria que tem talvez 3 pontos importantes, né, para a gente chamar a atenção aí. O primeiro deles, as besteiras que o próprio adversário faz, né? E provavelmente isso entra também nos Estados Unidos, a coisa do Eduardo Bolsonaro, tentando, né, fazer com que, em apoio ao Bolsonaro, né, aumentassem as tarifas norte-americanas para o Brasil. Isso acabou revertendo contra eles. Eles realmente, aquela história, né, como é que é? Acho que era aquele chanceler brasileiro, Silveira, que dizia: tem sujeitos que fazem questão de atravessar a rua para pisar na casca de banana. Né? Eles parecem ter feito isso. Outra coisa é a capacidade política que o Lula tem. Né? O Lula, inegavelmente, né, goste ou não, o Lula, sei lá, tem coisas que o Lula faz que eu não gosto, mas o Lula tem uma capacidade de alguma maneira, dar uma certa direção aos fatos. E o último ponto, né, que provavelmente também tem um efeito, né, norte-americano irônico aqui, é um pouco a questão da inflação dos alimentos, né, que me parece que tem sido decisiva na popularidade dos governos e que, de alguma maneira, diminuiu no Brasil, provavelmente, me parece, ligado até à própria queda do dólar, que é mais um resultado das políticas do Trump. Né? O Trump está levando a isso. Então, a gente está numa situação melhor. Se a gente pensa a Colômbia, me parece que o candidato do Petros, o Cepeda, lá, né, eu acho que ele não está mal, né, nas pesquisas, até está em primeiro lugar, né, em algumas pesquisas. Provavelmente vai ser uma eleição também muito disputada, com o agravante, né, de que a popularidade do Petros, acho que está em baixa, né, diferente do Lula, e não sei, tem talvez até uma questão geopolítica, até a coisa da Venezuela, o peso da Colômbia, né? Não que o peso do Brasil seja dispensável, ao contrário, mas talvez diretamente nos Estados Unidos a gente possa imaginar, né, que haja, então, motivação mais, talvez num sentido mais descarado, né, de intervenção. O que não é se descartar no Brasil, né, de haver uma intervenção da extrema-direita, em geral, especialmente do Trump, para beneficiar o candidato da direita, né, que eu, na minha interpretação, para o bem do Lula, né, parece que vai ser o Flávio Bolsonaro, já que os bolsonaros não querem abrir mão, né, do controle que eles têm sobre uma parte do eleitorado. Mas eu diria que talvez a gente possa pensar num quadro geral, que é um quadro de muita incerteza internacionalmente
com talvez um pouco mais de otimismo no Brasil, pelo menos momentaneamente, e no caso da Colômbia, provavelmente com pessimismo, mas ainda, né, não me parece que tudo esteja perdido, né? Ainda há uma possibilidade, né, de vitória, né, da esquerda, e, de alguma maneira, né, é um sinal de que talvez, né, talvez até para terminar um pouco numa chave mais otimista, né, há o que fazer, né? E há uma vantagem, talvez, nesse momento que a gente está vivendo, em relação, sei lá, voltando nossas memórias geracionais, né, nos anos 90, que parecia que não havia o que fazer. Agora, talvez, a história passe a ter mais peso e cabe, né, no fundo, à esquerda, né, ser capaz de dar alguma direção a ela. Ironicamente, possivelmente a esquerda na América Latina tenha uma capacidade maior de fazer isso do que, por exemplo, a esquerda europeia, que acho que está muito desgastada. Bernardo, os 2 finais de semana anteriores do Trilha da Democracia, nós recebemos aqui militantes, dirigentes de vários partidos comunistas europeus e também da América Latina. E o que eu ouvi da boca de militantes, dirigentes de partidos de esquerda da Europa hispânica e portuguesa, né, de que a América Latina continua sendo um espaço de esperança, diferentemente do que acontece no velho continente, né? Mas eu gostaria para a gente estar próximo de terminar o programa, de fazer um jogo de palavras, fazer o uso do título do livro do Hobsbawm, Voltemos ao Velho Mestre, né? Quer dizer, mais do que nunca, a gente se encontra numa era dos extremos, né? No seguinte sentido, né? Me parece que aquela expectativa de setores da esquerda, como, por exemplo, a esquerda que fez parte, o teu orientador de mestrado, doutorado, o saudoso Gildo Marçal Brandão, velho militante do PCB, depois do PPS, que teve muito da sua ação política, da sua reflexão política, vinculada à expectativa de que houvesse um centro democrático que pudesse contar como um aliado das esquerdas, de isolar o conservadorismo, o autoritarismo na sociedade brasileira. Me parece que esse centro, cada vez mais, ele não existe, ele desapareceu. Tá? Nesse sentido que eu estou falando, de que o termo era dos extremos, ele continua podendo ser utilizado, não no sentido de que existe uma polarização entre uma extrema-direita, essa existe no Brasil, não apenas no Brasil, e uma extrema-esquerda que não existe. Já que a gente, quando se fala disso, está se pensando no PT, né? Que está muito longe de ser um partido de extrema esquerda. O que significa para a democracia brasileira a ausência desse centro político, se você quiser, de um centro democrático, em termos políticos? É uma questão interessante, né? Eu acho que a gente tem vivido há algum tempo esse esvaziamento, né, do centro, né? O centro que, em muitos, né, países, né, era visto como talvez o elemento decisivo, né, no jogo. Quase um fiel da balança, né? Exatamente. Eu estava pensando especialmente, né, no exemplo lá do Chile, né? Especialmente o exemplo do Chile, né, depois, né, da queda do Allende, né, de 73. Né? Pensando naquele momento que era a direita, era o Partido Nacional, o centro da democracia cristã, e a esquerda era a Unidade Popular. Né? Então, setores da esquerda, né, como o Partido Comunista, elementos do
do PS, insistiam muito na necessidade, né, de aproximação com o centro da democracia cristã, o que, inclusive, repercutiu na Itália, né, na ideia do compromisso histórico do Berlinguer. Né? O centro, hoje, praticamente desapareceu. Né? Desapareceu no Brasil. Né? Curioso, né? Quem que apareceria como centro? Talvez a gente poderia pensar o Kassab, né, que em um certo momento chegou a dizer que não era, que o partido dele, o PSD, não era nem de esquerda, nem de direita, nem centro. Né? Ou seja, né, simplesmente é oportunismo e é uma coisa de localização, né, sem nenhum programa, nenhum projeto. Né? Então, esse jogo, né, que fica, na verdade, agora uma extrema-direita e, por outro lado, a própria esquerda, né, se a gente for pensar o governo do PT, é uma esquerda muito tímida, na verdade. Né? O programa talvez não fosse tão longe do que era o antigo centro, né? Mas, de alguma maneira, a gente é meio prensada, né, pela extrema-direita. Então, e eu não sei até que ponto, né, por outro lado, né, o esvaziamento da esquerda, né, também seja um pouco a incapacidade de colocar uma alternativa, mesmo de organização social, uma outra maneira de organizar o mundo, né, para além do capitalismo. Né? Que eu diria que, nesse momento, isso está fora do horizonte. Né? Ninguém vai ganhar a eleição com esse projeto. Agora, por outro lado, né, talvez isso tenha um efeito de esvaziar, né, as expectativas quase utópicas, né, de mudança e tem um efeito ruim para a esquerda em termos mais amplos. Então, resumindo, se é possível resumir, a gente está vivendo um momento, acho que, de tremenda confusão. Né? Então, eu estou longe aqui de dizer qual que é a solução para isso, mas, pelo menos, acho que essa confusão atual talvez seja melhor daquilo que se viveu nos anos 90, né? Quando a gente era jovem, né, Marco? E quando justamente tinha a ideia de que, não, o único caminho, né, era o caminho... um pouco dessa esquerda que foi excessivamente por centro naquele momento, da terceira via. Né? Tony Blair, Clinton, em alguma medida, Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, né? Que acabou ocupando o espaço à direita, mas que vinha de uma história de esquerda e justamente numa leitura talvez excessivamente realista, né, do mundo. Né? Então, eu espero que agora a gente possa pensar para além, né, do que a gente vive no sentido mais imediato. Né? Bernardo, a minha internet deu uma queda aqui. Eu perdi, acho que 1 minuto da tua fala. Deixarei para vê-la no momento da exibição do programa. A gente fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por participar mais uma vez do Trilhas da Democracia. Você é sempre muito bem-vindo ao programa. E o Trilhas fica por aqui. Voltando no próximo fim de semana, sempre sábado às 17 horas e domingo às 15 horas. Mais uma vez, Bernardo, um grande abraço e um grande abraço também à nossa audiência. Agradeço mais uma